Fala galera, esse quinto episódio de It Bem-vindos a Derry conseguiu conectar todas as tramas que estavam acontecendo ali nos episódios anteriores e no desenrolar da série e também finalmente nos mostrou e apresentou o Pennywise. Ele finalmente apareceu, né? A coisa finalmente se manifestou como Pennywise, o palhaço dançarino, né? Então vamos comigo que a gente vai comentar sobre tudo o que aconteceu nesse episódio, começando do começo. Esse episódio ele começa literalmente de onde terminou o anterior, né? Como se eles fossem uma única parte. Ele mostra pra gente como que fica o estado tanto de que o Dick Hallorann tenta entrar na mente, né? Ou consegue, no caso, entrar na mente, dos efeitos, das consequências que geram ele mexer ali no interior da mente da pessoa, e tanto o estado que ele mesmo fica, né? As duas pessoas, as duas partes, né, em questão ficam detonadas. E o que eu mais gostei, o que me deixou aliviado, foi saber que a Marge conseguiu, né, contar para todo mundo que na verdade não foi a Lily que atacou ela, né? Ela mentiu ali dizendo que o óculos quebrou e que machucou o olho dela. Isso me deixou muito aliviado, porque eu achei literalmente que o desfecho da Lily seria certamente voltar para Juniper Hill e que a Marge por algum motivo não conseguiria deixar claro de que na verdade não foi a Lily que atacou ela. Bem no começo do episódio, quando as crianças estão se reunindo no lugar ali, no cantinho delas, no lugar onde eles costumam planejar o que eles vão fazer e como que eles vão lidar com a coisa, e nesse episódio com mais um integrante, que era a Marge, que finalmente resolveu acreditar, resolveu não, né? Depois de ser atacada, teve que acreditar no que ele estava falando e resolveu se juntar ao grupo. Quando eles chegaram no cantinho deles ali, eles descobriram e se depararam com o Matt, descobriram que ele estava vivo, e não só isso, que mais um dos amigos deles, que também foi atacado pelo It e morto pelo It no primeiro episódio, poderia estar vivo. E dessa forma, a Lily motivou todos eles a ir lá, entrar na toca do coelho, né, na jaula do leão, e ir lá procurar esse amigo e tentar salvar ele. Um ponto interessante aqui é como que o It conseguiu se manter por muito tempo na forma do Matt e até assumir os trejeitos dele, conversando, passando dias ali ao lado deles, até que finalmente eles entrassem ali nos esgotos, ali nos túneis debaixo da casa na rua Nable, né? Geralmente o It não passava muito tempo na forma de alguém, sem que ele assumia, ele interagia com a pessoa um pouco e já começava a demonstrar os trejeitos da coisa, né? Principalmente com aquele rosto que ele faz tremendo, que é uma marca registrada dele e que basicamente sempre aparece quando ele vai aparecer e um pouco antes do ataque. Resumindo isso, depois que eles finalmente resolveram entrar nos túneis e ir atrás desse amigo, eles se depararam e descobriram que o Matt era, na verdade, o Pennywise, naquela cena belíssima dele cantando e girando no túnel, ali se transformando aos poucos. Essa cena foi muito bem feita, belíssima, absoluto cinema. Nessa cena, a gente vê como que a coisa ela consegue se entranhar nas crianças e realmente apavorar elas. Ela consegue realmente gerar um medo muito grande, porque as crianças entraram ali, cada uma tomou 3 remédios da mãe da Lily, elas literalmente se doparam, dava pra ver que elas estavam dopadas, o episódio mostrou isso pra gente, e mesmo assim, quando a coisa começou a se transformar no Pennywise, elas não titubearam um segundo antes de tremer de medo, né, de começar a se apavorar. Quando o It se transformou, ele começou a perseguir as crianças e ali ele deu aquela famosa tropeçada que sempre tem que acontecer nos filmes de terror. Sempre alguém fica por último, esquece como corre e tropeça sozinho. Ela, depois de tropeçar, acaba ficando presa ali, tomando um caminho errado e ficando presa numa grade e num caminho sem saída. Quando o It vai atacar ela, aí que acontece a coisa mais interessante dessa cena, né? E uma das coisas mais interessantes desse episódio. O It vai atacar ela, abre aquela bocona ali que tem mais dente do que tubarão e do nada ele para. E aí a gente vai descobrir que aquele era o local onde o Daniel tinha deixado cair a adaga que os ancestrais dele usavam para tentar se proteger do It, né? Para de fato se proteger da coisa, quando ele tinha fugido dos militares nesse mesmo episódio. E a gente vê como que essa adaga funciona. Ela literalmente ali formou uma barreira entre a Lily e o Pennywise, e a criatura congelou e depois foi forçada a recuar, não ferindo a garota. E ali ela, felizmente, não deu seu último suspiro. Passando agora para o lado dos militares,
a gente descobriu que o general mentiu para Rose e que ele não lembrou das coisas que aconteceram com ele no verão que ele passou com ela, só quando ele voltou recentemente para Derry. Ele já tinha participado antigamente num projeto do governo usando remédios experimentais que fizeram ele receber todas as memórias de volta, ele ter acesso a todas as memórias de volta. Um projeto ali que parafraseia ali o projeto MKUltra que aconteceu de verdade no momento dessa série. E esses remédios fizeram ele ter todas as memórias de volta, o que realmente originou e motivou ele a criar o projeto Preceito para transformar o It, né, a coisa, numa arma para usar nessa Guerra Fria. O que acontece também é que nesse episódio, depois do Leroy ter ali uma tretinha ali com o general por ter deixado ele levar a família para o território de caça da coisa, como ele mesmo disse, os militares resolveram fazer uma incursão e de fato entrar na famosa casa da Rua Neighborhood, né, que até nomeia esse episódio, que é Rua Neighborhood. Então, quando eles entraram, depois dali foi só ladeira abaixo, principalmente depois que o Daniel executou o plano que provavelmente a tia dele, a Rose, tinha falado, né, que era provavelmente levar os militares lá para dentro da casa, se manter seguro com a faca dizendo para os militares que só ele poderia usar, saberia usar, o que a gente percebeu que é mentira, porque a Lily não precisou fazer nada para conseguir ativar a adaga. Quando o Witch tentou atacar ela, né, na verdade a adaga se ativou sozinha, protegendo assim, criando uma barreira entre ela e a coisa. E ali, depois que o Daniel saiu, foi só ladeira abaixo, literalmente só tragédia. O Dick Halloran foi pego pela coisa, a coisa fez ele ter uma memória do passado, onde ele sofria abuso, não, né? Ele era agredido, né? Basicamente torturado ali pelo vô. A coisa literalmente destravou aquela caixa, fazendo referência, né, e completando a frase que a avó dele, que ele tinha visto a avó dele falar numa visão que ele teve no episódio anterior, quando ela disse mantenha a tampa fechada. Aquela caixa é onde a mãe dele ensinou ele a trancar todos os poderes dele para que assim ele conseguisse ativar o brilho, né, usar o brilho quando ele quisesse, não o brilho ficasse ativo o tempo todo e ele sem ter controle das percepções do que ele via, do que ele sentia, né? Assim como a gente pôde ter certeza disso quando ele saiu e ele viu o Russo, né, aquele militar e amigo do Leroy que acabou morrendo ali na forma de um fantasma. O que significa que agora ele não tem mais controle do que ele vê e do que ele não vê, ele vai ver tudo e ponto final. O mundo real quanto o mundo espiritual, um sobreposto ao outro. Outra tragédia que aconteceu foi quando o Witch usou a forma do tio Sam para atacar os militares. Essa cena foi muito engraçada e bem rápida até, né? A coisa que aconteceu mais impactante foi quando o Leroy acabou matando o Russo por quase matar acidentalmente o filho, depois que ele botou na cabeça que tudo que estava ali dentro, seja imagens de familiares, como o Witch tinha usado a esposa dele um pouco mais cedo, e ele acabou matando e definindo que tudo que aparecesse, independente da forma, que não seria real e assim eles deveriam atirar na cabeça para matar, ele quase matou o próprio filho, foi o Russo que impediu ele e ele acabou morrendo. E se tratando agora de informações sobre como o Witch ataca, como funciona o ciclo de ataques da coisa, quando a tribo indígena estava apresentando sua nova guardiã, ela nos confirma duas coisas. A primeira é que realmente existe esse ciclo de 27 anos entre um ataque e outro do Witch. Realmente ele ataca, hiberna 27 anos e ataca de novo, e assim sucessivamente. E ela confirma também uma coisa chamada Angúrio, que seria uma grande catástrofe, né? Uma tragédia grande que marca o final do ataque da coisa. É como se a coisa fosse começando a atacar, fosse ficando mais agitada conforme esse período fosse passando, e no estopim, ali no momento em que ela ficasse mais agitada e mais influenciasse a indiferença ali, a causa ali nas pessoas, nos cidadãos ali de Derry, isso tudo gerasse essa grande catástrofe, né? Esse grande incidente, e depois dele a coisa volta a dormir e só vai atacar 27 anos depois. E nós tivemos duas revelações importantes nesse episódio. A primeira é de que a chefe de limpeza que a Lily confia e vai conversar quando as coisas ficam tensas para ela é a Ingrid, a filha do Pennywise original, o verdadeiro palhaço dançarino do qual a entidade coisa
tomou sua forma e de que ela é, na verdade, a amante do pai da Ronnie, né? Aquela mulher que ele não queria revelar quem era, temendo tanto a vida dela quanto a vida dele. E que a entidade, a coisa, tem alguma coisa planejada ou para ela, ou para ele, ou para os dois. Lembrando que a Ingrid aparece, né, assombrando a Beverly lá em It capítulo 2, né, como uma senhorinha mais velha. E por que, o It tem alguma coisa planejada para ele, ou para ela, ou para os dois? Porque o pai da Ronnie revela que alguma coisa atacou o ônibus que estava levando ele para Shawshank e por isso ele conseguiu fugir. O It provavelmente tem alguma coisa planejada para ele. O que você acha que é? Provavelmente vai ser alguma coisa que vai levar ela, dessa pessoa gentil, amável, confiável e que se preocupa com as crianças, para aquela velhinha assustadora com um ar totalmente sinistro que ela se transformou lá em It capítulo 2. O que vocês acham? Galera, eu vou ficando por aqui. Deixa seu like, deixa sua crítica construtiva, se inscreve no canal e sua dica para os próximos vídeos, tá bom? Te vejo no próximo episódio. Valeu!